Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a adoção e para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Bruna de Paula Polanzan, que é advogada e presidente da comissão da OAB Vai à Escola, aqui da OAB de Bauru. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor César. Agradeço o convite vindo do doutor. Agradeço também à OAB de Bauru pelo convite de estar aqui. É sempre muito importante estar aqui, falando um pouquinho de direito para a população. Sem dúvida, nós é que agradecemos a sua presença aqui para falar para os nossos telespectadores, esclarecendo aí um tema que, sem dúvida alguma, é de interesse de toda a comunidade. Quando falamos de adoção, as pessoas, como se diz, ficam com a anteninha ligada aí para saber o que pode, como é que faz, como é que não faz. E você, nosso telespectador, que é a razão de ser do nosso programa, sem dúvida alguma, que vai tirar todos os esclarecimentos em relação às situações que digam respeito à adoção. E como nós sabemos aí, a adoção é uma condição, vamos dizer assim, tão antiga quanto a existência da própria sociedade. Mas a adoção, ela, como tudo na vida, ela vai se desenvolvendo, ela vai mudando, tendo várias modificações. Como que era aí essa questão da adoção lá no início, no Brasil colonial, e como que isso se desenvolveu? Então, doutor César, como o doutor mesmo disse, a adoção ela é um instituto tão antigo quanto a sociedade. A gente encontra a adoção até mesmo nas passagens bíblicas. Em Moisés nós encontramos, na própria Sagrada Família, quando José reconhece Jesus Cristo como ali bebê, como seu filho. Então, realmente, ela é muito antiga. A adoção, no início, na era colonial do Brasil, até o início do século XIX, ela, embora tinha, sim, a adoção como filiação, ela não era bem regulamentada, não existia nenhum tipo de regulamentação legal sobre a adoção. Então, na verdade, nós tínhamos a questão dos filhos de criação, chamados filhos de criação. E aí, embora tivesse a questão da filiação, muitas vezes a adoção era vista como uma mão de obra barata, uma troca de favores, né? Você trazia para sua casa aquele menor indefeso, aquele menor abandonado, e em troca ele te oferecia trabalhos domésticos. Então era visto, sim, nós tínhamos bastante passagens na história, nós temos bastante passagem na história sobre a adoção como uma mão de obra barata, uma troca de favores. Realmente é espantoso, né, como era a questão da adoção aí no decorrer da sociedade, no começo, aqui no Brasil. Realmente, as primeiras leis aí brasileiras que nós tivemos, realmente, não, pelo que foi dito há pouco, não tratava aí os filhos adotivos de forma igualitária, não se tinha os mesmos direitos, não é isso? Não. Primeiramente, começaram a surgir, como eu disse, no início do século XIX, as primeiras regulamentações. Mas, até 1979, a forma de adoção era diferente. O filho adotado não tinha os mesmos direitos do filho biológico, especialmente em relação à sucessão, especialmente em relação à herança. O filho adotivo não tinha direito à herança. Em 1979, surgiu uma espécie de adoção, que é a chamada adoção plena na época, e que essa espécie de adoção previa a possibilidade de igualdade, mas existia outra forma de adoção também. Então, a adoção em si, com direitos iguais, exatamente com direitos iguais, principalmente na questão da herança, surgiu com a Constituição Federal de 1988, com o princípio de igualdade. Então, aí deixou-se expresso que o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho biológico. Ótimo. Uma outra situação, né? Nós, de acordo com a sua fala aqui, nós passamos por esse período histórico, como muito bem ressaltado aqui, como eram tratados os filhos adotivos em relação aos filhos, vamos dizer, naturais e tudo mais. E aí hoje, né? Como que a gente pode falar da situação dos filhos adotivos hoje aqui no Brasil? Hoje, os filhos adotivos têm os mesmos direitos dos filhos biológicos e o que é interessante até é na própria certidão de nascimento, porque depois de passar por todo o processo de adoção, a certidão de nascimento é retificada.
E aí é retirado o nome dos pais biológicos e colocado o nome dos pais adotivos na certidão de nascimento. E não há absolutamente nada que faça referência à adoção na certidão de nascimento. Então, ela é como se fosse uma certidão de nascimento que acabou daquele bebê que acabou de nascer e acabou de ser feito no cartório. Ela não tem nenhum carimbo, nada que faça relação à adoção. Uma outra dúvida que as pessoas têm comumente aí, as pessoas se questionam, será que eu posso adotar? Será que eu não posso adotar? O que precisa para adotar? Quais os requisitos? Enfim, para o nosso telespectador aí, para que eles possam se esclarecer, quem é que pode adotar hoje? Então, podem adotar os maiores de 18 anos e não precisa necessariamente ser casado. Antigamente tinha-se na lei a questão de ser casado. Não, podem adotar também os solteiros, os que vivem em união estável. A partir dos 18 anos, se a pessoa se interessar em adotar, ela pode estar fazendo um pedido diante da vara de infância e juventude da sua cidade, através de uma petição feita por um advogado, e nessa petição ele vai ser avaliado, o juiz vai avaliar, essa pessoa vai passar por uma avaliação psicossocial, com assistente social, com psicóloga, para ver se ele tem um ambiente, por que ele tem um interesse em realizar a adoção. Como eu disse, a adoção ela é para fins de filiação, então é preciso proteger a criança dela não ser pega por uma situação, por exemplo, que era antigamente, né? Ver a adoção como uma mão de obra barata. Proteger a criança de todo tipo de abuso. Então, após essa avaliação psicossocial, sendo aprovado, a pessoa ela vai entrar na lista do Cadastro Nacional de Adoção. Esse termo aí que você falou pode soar como um palavrão aí para o nosso telespectador, né? A questão do Cadastro Nacional de Adoção. Mais uma dúvida que as pessoas têm na hora de adotar. O que vem a ser esse Cadastro Nacional de Adoção? Bom, o Cadastro Nacional, se a gente for falar assim de uma forma bem simples, é uma lista. É uma lista daqueles que têm interesse em adotar. Esse Cadastro Nacional, após você se inscrever no programa, né? Você passar pela avaliação psicossocial e ser aprovado pelo juiz, a possibilidade de você adotar uma criança, na entrevista vão ser pegos informações de como que você quer. Você quer uma menina, você quer um menino, qual é a idade, até 5 anos. E é exatamente nesse Cadastro Nacional, nós temos o Cadastro Nacional e o Cadastro Estadual. E esse cadastro vai cruzar as informações. Olha, nós temos uma menina exatamente com todas as características que a pessoa deseja. E aí, então, a pessoa vai ser chamada para conhecer essa criança. O que a gente precisa deixar bem claro, que é uma coisa que a gente vê muito nos filmes, principalmente nos filmes americanos. A pessoa entra no abrigo, né? E aí, então, ela, no meio daquele monte de criança, ela escolhe a criança que ela quer. Isso não acontece no Brasil. A gente tem o Brasil prevê, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, proteger a criança de qualquer situação. E nesse aspecto, pensa-se que a criança ela não pode ficar como se fosse uma vitrine. Então, o Cadastro Nacional é que vai fazer essa compatibilidade de qual a idade, a criança que está realmente livre para adoção, e aí através do cadastro que a pessoa vai conhecer a criança específica. Entendido. Outra situação aí que se fala dentro da adoção é sobre a questão da família extensa, um outro palavrão aí, vamos dizer assim, né? E uma outra situação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele coloca-se menor para adoção sempre em última possibilidade. Aí vem essa situação, né? A ideia é permanecer na família extensa. O que é família extensa? Primeiro, te pediria esse esclarecimento. Como é que fica essa situação? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança deve ficar sobre a convivência familiar. Então, em primeiro lugar, ela deve ficar com a família biológica. Quando acontece a situação da criança ser destituída do poder familiar, o que é destituída, né? Quando há algum problema com o pai e com a mãe e ela deve ser retirada daquele lar porque ela sofre algum abuso, ou então porque os pais não querem essa criança, primeiro vai ser consultado a família. Se alguém da família tem interesse e aptidão e capacidade de ficar com essa criança.
Se, por exemplo, a pessoa tem um ambiente familiar adequado, se a pessoa não tem antecedentes criminais. Então, a família extensa são os tios, primos, avós. Eles podem requerer a guarda dessa criança para que ela não vá para a adoção. E eles têm preferência em relação à criança não ir para a adoção. Então, primeiro eles serão entrevistados e se realmente eles tiverem a possibilidade de ficar com essa criança vai continuar no lar dela, ela não vai ir para a família substituta. Quando a gente fala aí de adoção, é muito importante ressaltar que nós não estamos falando de uma coisa, né? Nós estamos falando, na verdade, de um ser humano e a situação é que um ser humano é uma criança, às vezes uma criança em tenra idade, uma situação aí que realmente deve se verificar, como é colocado aqui agora há pouco na sua fala. A criança é o objetivo primordial da adoção, né? Essa é a situação. Sim. E quando a gente fala de adoção, são vários conceitos que nós temos, várias situações que às vezes o leigo ele se depara com esses termos e como foi a família extensa, muito bem explicado agora há pouco também. Aí vem a questão do apadrinhamento socioafetivo, financeiro, família acolhedora. Na verdade, vira um imbróglio só essa questão da adoção, principalmente nessa questão dessas designações que nós temos e que envolve todo o sistema da adoção. Eu gostaria que você explicasse aí para o nosso telespectador essa situação do apadrinhamento socioafetivo ou financeiro, o que é essa família acolhedora. Bom, eu vou começar pela família acolhedora. Como que funciona? Quando a criança ou o menor, o adolescente, ele está numa situação em que recebeu, por exemplo, uma denúncia de maus tratos, a criança vai ser retirada do lar e ela vai para o abrigo para que seja investigado se houve mesmo os maus tratos. Mas muitas vezes nós ainda recebemos denúncias que são falsas. Então tudo tem que ser investigado. E é possível também tratar a mãe e o pai que por alguma razão, por exemplo, é viciado, o pai ou a mãe, também tem a possibilidade dos pais serem tratados para que eles retornem para o lar e fiquem com o filho. Quando isso acontece, esse tempo de investigação, a criança ela é levada para o abrigo. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança deve ficar em convivência familiar. Então, sempre em primeiro lugar, ela deve ficar em uma família. Por isso que é pesquisado a questão da família extensa. Não havendo a família extensa, não havendo parentes capacitados para ficar com essa criança, ela pode ser acolhida por uma família, que é o chamado Programa Acolhimento Familiar. É uma família que se cadastra, normalmente aqui em Bauru o cadastro é feito na Fundato, tá? Então ela se cadastra no programa, é feita uma entrevista com essa família, ela passa também por uma avaliação psicossocial. Essa família também, além de passar pela avaliação psicossocial, é passado para ela que ali não é nenhuma burla à adoção, ela simplesmente é uma auxiliar do governo, ela recebe subsídios, ela recebe um auxílio do governo para ser família acolhedora e ela vai ficar nesse tempo com a criança. Em vez da criança ficar em abrigo, ela vai ser acolhida por essa família, mas essa família não vai adotar essa criança, ela não vai com o objetivo de adoção. O cadastro de acolhimento familiar significa apenas um auxílio ao governo para que essa criança fique em um ambiente familiar e não em um abrigo. Nunca a regra é, nunca o acolhimento familiar adotar. Isso não acontece. Tá ótimo. Nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje estamos tratando do tema adoção e para discutir o tema comigo eu recebo a doutora Bruna de Paula Polanzan, que é advogada e presidente da comissão da OAB Vai à Escola aqui da OAB de Bauru. No bloco passado estávamos falando aí sobre a questão da família acolhedora e eu volto na mesma pergunta, no mesmo debate, no mesmo tema e te perguntando aí,
que é esse apadrinhamento socioafetivo, né? Outro palavrão aí dentro da adoção, ou mesmo financeiro aí que nós deixamos passar em branco? Bom, o apadrinhamento socioafetivo ou financeiro também trata-se de um programa do governo e ele é muito parecido com o padrinho da religião cristã mesmo, né? É aquele que faz às vezes na ausência dos pais, mas não é pai. Então, o padrinho socioafetivo é aquela pessoa, ele pode estar indo no abrigo, fazendo um cadastro como padrinho, vai passar por um curso, vai passar pela avaliação psicossocial e, sendo autorizado, ele pode apadrinhar uma criança ou um adolescente e pode ser socioafetivo ou financeiro. O apadrinhamento socioafetivo, você pode estar levando essa criança para sua casa de finais de semana, você tem uma viagem, você pode levar essa criança para viajar com você, você pode fazer acompanhamentos com essa criança, médico, reunião de escola, reunião de pais. Então, esse é o apadrinhamento socioafetivo, você conviver com essa criança como se padrinho fosse. O apadrinhamento financeiro é você realmente fazer as vezes financeira dessa criança mesmo, pagar uma escola, pagar uma assistência médica. Então, esse que é o apadrinhamento. Nós temos algumas situações aí na sociedade, isso é muito corriqueiro, por incrível que pareça. Existem famílias aí que às vezes pegam uma criança para criar, né? Uhum. Às vezes a criança pequenininha, ainda de colo, leva para casa, começa a criar essa criança como filho, com todo amor e carinho, mas na realidade não regulariza nada, não passa por um processo de regularização em termos de adoção. Como fica uma situação dessa? Na verdade, isso é mais comum do que se imagina, né? A sociedade ela tem um pouco de medo do processo de adoção e a grande crítica do processo de adoção é a demora desse processo. Então, as pessoas elas tentam burlar a lei ou tentar aquilo que é mais fácil, até porque tem o desejo de ser pai, o desejo de ser mãe, e acabam trazendo essa criança, né? Encontra uma pessoa ali na rua que está grávida, que não quer, e aí essa mãe biológica acaba entregando essa criança. E aí, então, essa criança não passa pela regulamentação do processo de adoção. Isso é muito complicado, porque quando eu digo que o adotado ele tem os mesmos direitos do filho biológico, eu estou falando daquele que passou pelo processo de adoção. Eu não estou falando daquele que passou, que na verdade tem uma filiação irregular. É o chamado filho de criação. Ele não foi adotado, ele é filho de criação. E ele não tem os mesmos direitos. Na verdade, o que acontece que eu sempre aconselho quando passam nessa situação? Deve se regularizar. Ah, mas meu filho agora já ficou adulto. Não tem problema. Entra com a adoção com ele adulto. Melhor ainda, né? Ele já está adulto, ninguém vai tirar ele de você. Então, faz a adoção para que garanta-se os direitos sucessórios dele, garanta-se os direitos iguais aos filhos biológicos, porque senão, numa questão de falecimento, ele fica à mercê da boa vontade dos herdeiros, ele não tem direito. Então, eu sempre falo, ou regulariza esse processo de adoção, mesmo sendo adulto, ou então faz um testamento, e um testamento em cartório, né? Porque fazer aquele testamento que vai ficar na gavetinha, ele corre o risco de desaparecer. Então, o ideal é fazer a regularização, até porque quando a adoção ela é irrevogável, né? Ninguém vai te questionar aquele processo que você passou. Ele é teu filho, quebra-se o vínculo com a família biológica e ninguém vai conseguir tirar essa criança de você ou esse adulto, porque aí já virou adulto. E aí o que acontece? Quando você não faz a regulamentação de adoção, você está à mercê de a todo momento perder essa criança. Além do que responder por algum crime, né? Porque de repente essa mãe volta, essa mãe que te deu com a maior boa vontade e fala, não, sequestrou meu filho, roubou o meu filho. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Sem dúvida, a adoção aí tem que ser uma coisa legalizada, né? Não se pode você pegar uma criança, levar para sua casa e achar que está tudo certo. Legalmente está tudo errado. Por mais boa vontade que você tenha, por mais carinho e amor pela criança, não é dessa forma que você deve proceder, como bem explicado agora.
Às vezes a pessoa adota uma criança, ou tem intenção, e acaba se dizendo aquela frase assim, que a adoção quebra o vínculo com a família biológica. Como que se... A adoção regular quebra o vínculo com a família biológica. Judicialmente, é o que eu falei, lembra da questão da certidão de nascimento? Onde é retirado o nome dos pais biológicos e colocado os nomes dos pais adotivos. Então, não se tem mais nenhum vínculo com a família biológica judicialmente. O que a gente sempre encontra? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a possibilidade de, após completar 18 anos, essa criança que foi adotada, esse menor que já é um adulto, né, a partir dos 18 anos, ele possa ter acesso ao processo dele. E ele tem o direito de conhecer a família biológica dele. E qual que é a dúvida que sempre surge no escritório? Ah, mas eu quero conhecer minha família biológica, mas e se acontecer de eu ser obrigada a ter que pagar uma pensão para minha mãe, né? De repente cheguei lá e agora eu sou obrigado. Não. A partir do momento que você é adotado, quebra-se o vínculo judicial e você não tem nenhuma obrigação com aquela família biológica. Você pode conhecer ela, se você quiser ajudar, tudo bem, é uma boa vontade sua, mas você não é obrigado judicialmente a ajudar. Quebra-se totalmente esse vínculo. Nós temos aí dentro ainda do tema de adoção, algumas espécies, vamos falar assim, de adoção, né? Uma que eu gostaria que você dialogasse com o nosso telespectador é a questão da adoção unilateral, né? Que é uma situação diferenciada hoje. Sim. A adoção unilateral, ela consiste na situação do, por exemplo, a mãe, né? Vamos usar um exemplo aqui, tá? A moça, ela tá grávida e aí ela começa um outro relacionamento, mesmo estando grávida, e ela casa-se com essa terceira pessoa que não é exatamente o pai biológico da criança. E aí, no final de toda a história, de toda a situação, quem criou essa criança foi o padrasto e não o pai biológico. E aí, então, existe a possibilidade da adoção unilateral. Ou seja, como eu cuidei dessa criança a minha vida inteira e talvez o pai biológico, numa situação que não tenha interesse muito ali na criança, pode-se entrar com um pedido de adoção unilateral, que é a adoção de uma pessoa só, continua a mãe biológica, mas, por exemplo, o padrasto adota essa criança e aí, nesse caso, ela é chamada de adoção unilateral porque é de um só. Só acho que a adoção unilateral vai cair em desuso pela questão da paternidade socioafetiva. Porque hoje é previsto a possibilidade da criança ter o registro de dois pais, do pai biológico e do pai socioafetivo. Então, acredito que a adoção unilateral vai acabar caindo em desuso, mas ela ainda existe e a diferenciação da paternidade socioafetiva para a adoção unilateral é a questão que a adoção unilateral retira o nome do pai, eu estou dizendo questão do pai porque normalmente é mais pai, mas poderia ser uma adoção de mãe, né, de madrasta. Mas retira-se o nome do pai biológico e aí o padrasto entra como pai propriamente dito. Uma outra espécie, vamos dizer assim, de adoção, que se fala muito comumente, é a questão da adoção à brasileira, né? O que seria a adoção à brasileira? Porque nós temos tudo à brasileira, né? Um monte de coisa nesse país é tudo à brasileira. A adoção não é diferente, nós temos também a chamada adoção à brasileira. Você sabe que na minha época de estudante, eu achava que a adoção à brasileira era algo bem legal, porque é bonitinho o nome, né? Adoção à brasileira. Mas não, gente, a adoção à brasileira é ilícita, a adoção à brasileira é crime. Esse é o problema. E o que consiste na adoção à brasileira? É registrar filho alheio como próprio. Então, na grande maioria das vezes, por que foi batizada de adoção à brasileira? Porque isso é muito comum no Brasil, por incrível que pareça, e na verdade vem de questão histórica, da questão da família patriarcal, de não se admitir na sociedade a mãe solteira, então ela acabar tendo que ser amparada por alguém que tivesse a misericórdia de acabar falando, não, eu assumo o filho para você, porque o verdadeiro pai não quer assumir. E aí foi surgindo a adoção à brasileira que existe até hoje. Mas ela é crime, não se deve registrar filho alheio como próprio, tá? E pode trazer problemas muito graves se esse pai biológico ou essa mãe biológica vir a reivindicar essa criança.
E aí, esses pais adotivos podem responder pelo crime. Fica aí a dica, né? Ressalva na questão da adoção brasileira, como você mesmo disse, é mais comum do que se pensa. Né? Sim. Uma outra questão aí é que no final de 2017 nós tivemos uma nova legislação aí para a questão da adoção. Como o nosso tempo é curto, é pouco, eu gostaria que você falasse em linhas gerais o que aconteceu. Bom, em novembro de 2017 nós tivemos uma modificação na lei de adoção. Embora tenha algumas pequenas modificações relevantes também, eu acredito que a mais relevante de todas é o prazo de 120 dias. A grande crítica do processo de adoção é porque ele é muito demorado. Né? Então, é por isso que as pessoas acabam recorrendo à adoção brasileira, ao filho de criação, a toda aquela situação irregular. Para tentar coibir essa situação, a lei veio e estabeleceu o seguinte: o prazo do processo de adoção deverá findar-se em 120 dias. Então, é um processo, a lei estabeleceu em novembro de 2017 que esse processo deve durar 120 dias, ou seja, 4 meses. Prorrogáveis, pode prorrogar-se esse prazo por mais 120 dias de forma justificada. Ou seja, de forma justificada é um processo que pode vir a durar de 4 a 8 meses. Mas o prazo diminuiu, porque antes nós não conseguíamos um processo de adoção por menos de um ano, normalmente levava 2, 3 anos. E agora o judiciário está se equipando, está fazendo cursos no sentido de se adequar a essa norma. Realmente isso aí foi uma situação de mudança que, de certa forma, ajuda aquela criança e aqueles pais, o pai, a mãe, que querem adotar uma pessoa, né? Quanto menos tempo, entre aspas, de sofrimento, de burocracia, melhor para ambas as partes. Nós vamos chegando aí ao final de mais um programa e eu abro espaço para as suas últimas palavras aí em relação aos nossos telespectadores sobre a adoção. Eu vou dar uma dica de uma situação que eu passei recentemente com uma família extensa. Quando eu falei da questão da família poder adotar, poder reivindicar a guarda dessa criança. Então, quando passar pela situação de alguém da sua família passar pelo processo de destituição do poder familiar, dessa criança ser realmente retirada do lar, e você é tio, primo, avô, não tenha medo de reivindicar a guarda dessa criança. Vocês têm preferência e é importante que essa criança fique inicialmente com a família. Então, é isso que eu queria dar uma dica, porque a família ficou um pouco com medo, né? A situação ali do tio, ele ficou um pouco com medo de reivindicar e ele tinha todo o direito, além de ter a preferência. Muito bem. Doutora Bruna, agradeço os seus esclarecimentos, colocações para os nossos telespectadores. Muito obrigado, até uma próxima. E agradeço a você pela audiência, pela preferência do nosso programa. Querendo participar, mande e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.